Reserva de emergência é um tema bastante batido na internet, não é verdade? Está cheio de vídeo aí no YouTube, é um assunto que já é corriqueiro, só que as pessoas às vezes insistem em complicar uma coisa simples dessa, né? Tem gente que defende ferrenhamente que reserva de emergência tem que ser feita antes de começar a investir. Tem gente que defende que reserva de emergência pode ser feita em paralelo com os investimentos. Aí tem outras pessoas que falam que reserva de emergência é igual a X vezes o salário cheio. Tem gente que fala que é igual a X vezes as despesas mensais. Mas afinal de contas, nesse bolo de indecisão aí, quem é que está certo, né? Quais são as boas práticas da reserva de emergência? Então, nesse vídeo aqui eu trouxe absolutamente tudo sobre reserva de emergência. O que é, como você pode construir, onde você pode aplicar, para que ela serve. Vou trazer exemplo com números também para que você entenda e coloque dentro do seu contexto. Isso e muito mais. Fica até o final do vídeo aí que você vai entender absolutamente tudo sobre reserva de emergência, beleza? Fala holders e traders, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu disse, o tema desse vídeo é reserva de emergência. E bicho, lá vem outro vídeo sobre reserva de emergência, meu irmão, não aguento mais não, o YouTube tá cheio, pô. Eps, calma lá, rapaz, vídeo igual a esse aqui eu acho difícil você encontrar, viu, em algum canal. Um vídeo que tá bem completo, tá cheio de exemplos, cheio de nuances que você tem que analisar com relação à reserva de emergência. A gente vai ver alguns detalhes importantes aqui, falar um pouco sobre os tipos de aplicação que você pode utilizar. Então, o vídeo tá bom, fica até o final que você vai gostar. Já aproveita aí, ó, para se inscrever no canal, pô, tá fazendo o que aí? Não perde tempo não, já se inscreve, ativa as notificações, curte aí também já o vídeo, já me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição e compartilha esse vídeo, de repente num grupo de WhatsApp, de repente nas suas redes sociais, alguma pessoa pode estar querendo ver esse vídeo sobre reserva de emergência, ou está na iminência de montar uma reserva de emergência, isso pode ajudar ela. Então, faz esse papel aí de espalhar o conhecimento e a palavra para as pessoas, beleza? Eu agradeço de coração você me ajudando aí a divulgar o conteúdo do canal. Valeu e tamo junto! Essa pandemia do Covid-19, que assolou o mundo inteiro aí, e o Brasil também, né, não ficou fora disso, ela mostrou para as pessoas a importância de se ter uma reserva financeira, não é verdade? Muitas pessoas aí perderam o emprego logo no início da pandemia, teve empresa que demitiu, teve empresa que reduziu o jornal de trabalho, a pessoa teve redução salarial. Então quem não tinha uma reserva realmente ficou numa situação difícil, né? Eu sei que no Brasil paga-se muito pouco em muitas profissões, então a pessoa às vezes ganha somente o que dá para sobreviver, né? Mas é sempre importante você ter uma reservazinha de emergência para que possa te ajudar nessas situações, né? Situações de emergência, porque essa pandemia foi um imprevisto. Quem iria prever que ia acontecer uma pandemia em 2020, né? Então, reserva de emergência ela serve justamente para essas situações, quando você precisa desse dinheiro e que esse dinheiro ele está guardado para você usar nos imprevistos, para que não afete o seu fluxo mensal de receita, né? Você ganha aquele salário lá todos os meses, de repente acontece algum imprevisto, você está precisando de um dinheiro, uma quantia muito grande, você pode acabar tendo que fazer dívida, essas coisas, tendo que pedir emprestado, e às vezes a pessoa não tem a quem pedir ou também não tem como conseguir um empréstimo, né? Então a reserva ela serve justamente para essa situação. Então o conceito da reserva de emergência é uma reserva financeira que você vai utilizar para imprevistos, seja imprevistos de saúde, por exemplo, imprevisto de desemprego, a pessoa de repente perdeu o emprego, foi demitida, ou então teve que pedir demissão, ou foi demitida e não recebeu o dinheiro, tá entendendo? Acontece muito isso da empresa quebrar e a pessoa não receber. Então, teve algum problema em casa, de repente um vazamento lá no banheiro tá atrapalhando, tá furando o teto lá do vizinho de baixo, a água, né? De repente. Então, é um imprevisto, um carro bateu, furou as rodas, tem que trocar os pneus, é um imprevisto. Então, sempre que envolver imprevisto, aí você vai ter aquele dinheiro que vai te ajudar para cobrir aquilo e depois você pode cobrir novamente essa reserva de emergência, beleza? E como é que é o cálculo da reserva de emergência? A reserva de emergência ela deve ser feita com as despesas essenciais. E o que são despesas essenciais? São aquelas despesas necessárias para você sobreviver, ou seja, aluguel, contas, alimentação, de repente a escola dos filhos, são aqueles gastos que você tem que são meio que fixos, né? Todos os meses, eles podem variar ali um pouco, porque tem conta de água, conta de luz, aí aquilo ali oscila ao longo do mês, mas são aqueles gastos necessários para você manter o seu padrão de vida, como posso dizer, no mínimo, né?
Porque os supérfluos você não leva em consideração. Quando você está numa situação de emergência, perdeu o emprego, você vai começar a cortar onde? Nos supérfluos, né? Para depois, se eventualmente apertar demais, você cortar nos gastos essenciais, né? Então, a métrica utilizada para a reserva de emergência, as boas práticas dizem que você tem que guardar de 6 a 12 vezes o valor dos gastos essenciais. Veja bem, gastos essenciais, não é o valor do salário, a não ser que o cidadão gaste a quantia igual ao salário, né? Aí o cara vai ter que juntar 6 a 12 vezes o salário. Mas aqui a gente está fazendo a conta em cima das despesas essenciais. Só que esse valor de 6 a 12 vezes ele pode mudar dependendo de algumas características. Como assim? Depende da empregabilidade da pessoa. De repente, a pessoa, ao ser demitida, ela consegue voltar logo ao mercado de trabalho por conta da profissão dela, tem uma alta rotatividade ali. Você pode mensurar isso aí de 6 a 8 vezes, a gente vai ver em uma tabelinha que eu preparei. Outra coisa também é a previsibilidade de renda. Então, de repente, a pessoa tem uma previsibilidade ok de renda, ela tem aquele recebimento fixo nos meses, então aquilo pode reduzir um pouco a reserva de emergência, o número, né, o montante que você tem que guardar. Então essas nuances eu vou comentar em um gráficozinho, uma tabelinha que eu preparei, que a gente vai ver a seguir. Se liga aí. Bom, pessoal, preparei essa tabelinha aqui para você, para mostrar algumas nuances relacionadas à reserva de emergência. Tem muita gente que fala que é de 6 a 12 vezes, só que a gente vai ver que isso pode variar um pouco dependendo do regime de trabalho da pessoa. Aqui eu separei autônomo, CLT e servidor público porque são os regimes mais comuns que a gente pode encontrar aí, né? Então, quais são os tópicos que a gente deve analisar com relação à reserva de emergência? Estabilidade e previsibilidade de renda. Aí vai definir o fator da reserva de emergência. Então, para a gente começar aqui, autônomo. Você concorda que o autônomo ele tem uma estabilidade baixa? O negócio dele, se ele não conseguir vender e começar a não gerar caixa, ele pode acabar quebrando, concorda? Então, autônomo é aquele negócio ali que ele está tomando risco e que a qualquer momento, de repente, pode acontecer uma pandemia e fechar o negócio dele, de repente, e ele ficar sem renda. Então a estabilidade do autônomo é baixa. A previsibilidade de renda dele pode ser considerada de baixa a média, porque pode ser que ele esteja começando um negócio, ou pode ser que ele já tenha um fluxo já um pouco avançado de dinheiro, já consegue um fluxo constante ou variável ali numa faixa todos os meses. Então a previsibilidade de renda vai ser classificada de média para baixa, né? Para esse caso, por conta da estabilidade dessa previsibilidade de renda, o fator da reserva de emergência é de 12 vezes os gastos essenciais, porque assim a pessoa consegue se manter por no mínimo um ano, pelo menos, né? Até tocar um novo negócio de repente, usar uma parte dessa reserva de emergência para poder se realocar e buscar um trabalho, tá entendendo? Então, nesse sentido, que é uma coisa mais de alto risco, né, comparado com os outros dois que a gente vai ver, 12 vezes é o prudente para se fazer. Já com relação a CLT, ele tem uma estabilidade de média para alta, né? Porque ele só pode ser demitido ali se for ou por justa causa ou sem ser justa causa, e a demissão em CLT só ocorre se a empresa de fato tiver ruim das pernas, né? Se for uma empresa tranquila, você vai ter a sua estabilidade e pode ficar por anos lá nessa empresa, concorda? E a previsibilidade de renda vai ser de média para alta. Por quê? Porque vai receber geralmente no dia, pode ter algum atraso de dia útil, depende da empresa, mas tem a empresa que paga normalmente. Tem empresa que pode atrasar alguns meses, como aconteceu comigo, que já trabalhei numa empresa que ela atrasou 3 meses de salário, pode. Se eu tivesse uma reserva naquela época, tava lascado, tá entendendo? Então, previsibilidade de renda de média para alta, e aqui você pode estimar de 6 a 8 vezes os gastos mensais para a reserva de emergência. Eu coloquei um asterisco aqui, por quê? Porque vai depender da empregabilidade. Ou seja, se o emprego CLT que a pessoa tem uma boa rotatividade, a pessoa consegue sair do emprego e já embarcar em outro já, show de bola, pode usar 6 a 8 vezes. Agora, se ela tem uma baixa empregabilidade, um emprego que é uma função que é um pouco específica, que tem poucas vagas no mercado, de repente, ou tem muita vaga, tem gente batendo cabeça aí, e a pessoa não está conseguindo um salário ok para poder começar a se manter, né? De repente tem muita despesa, mas enfim, dependendo da empregabilidade, isso aí pode oscilar entre de 6 a 12 meses, né? Opta sempre por fazer, no pior cenário, né? 8 ou 12 vezes no caso. Porque você trabalha com uma gordurazinha ali, caso dê alguma coisa errada, você demore para entrar no mercado de trabalho de novo. Então sempre se utiliza o número máximo ali do fator de reserva de emergência. Com relação ao servidor público,
ele tem estabilidade, né? A estabilidade dele é alta. Para um servidor público ser demitido, ele tem que fazer uma merda muito grande, né? Tem que ser exonerado, tem que estar em corrupção, enfim, o cara tem que estar não produzindo, o cara tem que estar fazendo merda todo dia, todo mês, todo ano. Então, não tem como, né? Ele ser exonerado sem ser por conta disso. Então, a estabilidade dele é alta. A previsibilidade eu botei média alta, por quê? Porque tivemos casos em alguns estados que houve atraso de pagamento de servidor público. Então, a pessoa recebeu o salário parcelado, recebeu o salário com atraso, então tem que levar em consideração também isso. O Estado, a maioria dos estados do Brasil estão um pouco quebrados, estão ruins das pernas, né não? As contas públicas não estão muito boas não, principalmente com essa pandemia aí, isso aqui aumenta mais ainda a probabilidade dele atrasar e fatiar o salário da pessoa. Então, uma previsibilidade de renda média para alta e o fator de reserva de emergência aí vai oscilar entre 6 a 8 vezes os gastos mensais. Sim, o servidor público precisa de reserva de emergência. Tem gente que acha que não precisa porque está contando ali com dinheiro, mas precisa. E o CLT, se a pessoa for demitida sem justa causa, tem o seguro-desemprego, o que ajuda a suprir um pouco, né, essa parte dos 6 a 8 vezes aqui a reserva de emergência. Então essas são as nuances que você pode levar em consideração aí, ver qual é o que se encaixa no seu perfil para poder dimensionar a sua reserva de emergência. Tranquilo? Beleza, Emanuel, eu já entendi como é que define a reserva de emergência, o fator e tal, mas onde é que eu aplico esse dinheiro, né? Onde é que eu vou guardar? Vou guardar embaixo do colchão? Vou guardar num porquinho, num cofre? Onde é que eu vou guardar? Veja, você tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro deles é a liquidez. Liquidez, o conceito dela é quão rápido você consegue transformar um bem em dinheiro. Por exemplo, uma casa que você tenha, ou um carro, enfim, algum bem que você tenha, quanto tempo você consegue transformá-la em dinheiro? Uma casa eu tenho certeza que você não consegue transformar em um dia, não é verdade? Vai demorar alguns dias aí, tem a burocracia, tem uma série de etapas para você vender uma casa, que pode demorar aí de repente uns 30, 60, 90 dias para poder transformar em dinheiro, concorda? Um carro também tem uma burocracia, não demora um dia, demora alguns dias. Então, para uma reserva de emergência que você precisa para uma emergência, você tem que aplicar o seu dinheiro em um veículo que a gente chama, um veículo financeiro, que tenha liquidez diária, né? Altíssima liquidez. Ou num próprio dia, em que você consiga reaver esse dinheiro no próprio dia, ou então em um dia a mais, 24 horas depois, quando você solicitar. Então, se ligue bem, tem que ter alta liquidez a aplicação da reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito a risco. Você não vai guardar o seu dinheiro no colchão, né? Nem num porquinho de repente, porque esse dinheiro ele pode ser subtraído, ele pode, sei lá, pegar fogo na casa, no colchão, no quarto e acabar perdendo esse dinheiro. O risco é maior, né, de se perder quando você guarda em casa. Eu sei que algumas pessoas gostam de ter um pouco de dinheiro em espécie em casa por segurança, né, por ter paz de espírito. Eu entendo. Mas é interessante que você pegue a sua reserva de emergência e aplique em um veículo financeiro, uma aplicação financeira, em que ela tenha risco baixo, risco baixíssimo mesmo, para que você não tenha problema de repente for sacar no outro dia, o dinheiro foi, sei lá, desvalorizou, ou então o dinheiro sumiu, de repente o banco quebrou. Então você tem que aplicar em um local em que tenha risco praticamente zero, baixíssimo. Você não vai aplicar a sua reserva de emergência, como algumas pessoas já falaram aqui no YouTube, em fundos imobiliários. Pelo amor de Deus, pessoal. Fundos imobiliários é renda variável. Já imaginou a pessoa aplicando uma reserva de emergência em fundos imobiliários, ou até uma parte da reserva de emergência nos fundos imobiliários, e tendo um crash aí, feito teve o crash do Covid, caindo 50%, o cara vai tirar o dinheiro, perdeu o capital, né? Perdeu 50% do capital quando ele resgatar ali. Então não se coloca a reserva de emergência em renda variável. Olha que eu estou de olho, viu? Só vai aplicar em veículos financeiros que são de baixíssimo risco, que são a maioria das vezes aplicações de renda fixa. Então, liquidez e risco. Eu trouxe uma tabelinha sobre as principais aplicações financeiras disponíveis no mercado para que você possa utilizá-las para construir a sua reserva de emergência, não é para você aplicar, colocar o seu dinheiro lá. Se liga só nesse próximo gráfico aí que eu trouxe. Bom, estamos aqui com mais um gráfico, preparei para vocês sobre as principais aplicações para a reserva de emergência. Você vê que você tem 5 aplicações aí. E quais são os fatores que a gente está analisando? Liquidez, risco e também rentabilidade, tá? Que é o terceiro fator que você vai deixar um pouco à parte. Não vai se importar tanto com rentabilidade nesse dinheiro de reserva de emergência, tá? Você tem que se preocupar com liquidez e risco. Então o primeiro deles é a poupança. A querida poupança, todo mundo deve ter uma poupança aí. Abrir uma conta corrente num banco já tem uma poupança, né?
Então a liquidez da poupança ela é diária. Você consegue sacar esse dinheiro, essa quantia que tem lá a qualquer momento, né? Você entra lá na poupança, você transfere também, você pode passar no caixa, sacar o dinheiro. Então a liquidez dela é em D mais zero, que a gente chama, que é no mesmo dia em que você solicita o saque, né? O risco é baixo, não vai ter um congelamento de poupança feito que tivemos lá no governo Collor, beleza? Então não se preocupe com relação a isso, que a poupança é bastante segura. Só que uma das desvantagens da poupança ela rende apenas 70% do CDI, que é a taxa Selic, né? Mais ou menos ali a Selic e a CDI estão no mesmo patamar, né? Eu coloquei um asterisco por quê? Porque se a taxa Selic que você deve acompanhar aí, o Banco Central define, vez por outra aí, tem um período que ele define essa taxa Selic, aparece no mercado, tem uma reunião do Copom e sai lá no jornal qual é a taxa Selic meta, que a gente chama. Se essa taxa Selic for menor ou igual a 8,5%, aí vai render 70% do CDI. Se for superior, aí muda o gatilho de rentabilidade. Inclusive tem um episódio lá no meu podcast A Jornada do Investidor que eu falo sobre a história da poupança e sobre essa parte de rentabilidade, como é que funciona e tudo mais. Dá uma olhada lá, vou deixar o link na descrição, aí você vai lá e escuta. É um dos episódios lá do podcast. Tem vários episódios, já tem 14 no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, beleza? Então, sobre conta corrente, eu coloquei conta corrente que rende, tá? Existe a conta corrente padrão e existe a conta corrente que rende, que, por exemplo, aquela NuConta. A NuConta ela rende igual a 100% do CDI. Rende semelhante ao Tesouro Selic, que é outro tipo de aplicação financeira. A NuConta, que é um exemplo, tá? Eu uso ela como uma parte da minha reserva de emergência, tá na NuConta. Ela tem esse rendimento, essa rentabilidade. Ela é segura, o risco dela é baixo. Você tem que verificar também se tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele cobre caso aconteça algum problema no banco, ou algum problema com os títulos. Na NuConta, ele vai pegar o seu dinheiro que está lá guardado e vai aplicar em alguns títulos do Tesouro, como por exemplo o título Tesouro Selic, né? Então, é seguro, beleza? Não tem problema nenhum de você colocar um pedaço da sua reserva de emergência lá na NuConta. Também, rentabilidade, feito eu disse, 100% do CDI, que é o ideal, né? Que renda a taxa Selic e não renda 70%, né? Já vê que a conta corrente que rende mais que a poupança, né? Aí você tem o famoso Tesouro Selic, que é do Tesouro Direto, né? Ele tem uma liquidez diferente, a liquidez dele é em D mais 1, só que eu coloquei 3 asteriscos aqui. Por quê? Porque a partir de 13 de setembro de 2021, se você está assistindo esse vídeo depois dessa data, você já tem esse benefício, que é ter a liquidez em D mais 0 para saques em até as 13 horas do dia. Então, se até 1 hora da tarde você solicitar saque, você vai ter o seu dinheiro em D mais 0 naquele dia. Se você sacar depois das 13 horas, você só vai conseguir reaver esse dinheiro no outro dia, em D mais 1. Tranquilo? Então, a liquidez dele atualmente, no momento que eu estou gravando este vídeo aqui, é em D mais 1. Eu tive um problema, por exemplo, no crash da Bolsa, em que eu tinha a minha reserva de oportunidade, que é outra, que eu vou comentar aqui eventualmente, que eu uso para fazer aporte na Bolsa de Valores, que estava no Tesouro Selic e outra parte estava na NuConta, mas o que estava na NuConta era pequeno, né? E o Tesouro Selic ele ficou indisponível na época do crash da Bolsa. Travou, não estava vendendo título, não conseguia resgate. Aí eu perdi algumas oportunidades de aportar na Bolsa. Então desde esse dia ficou meio que um trauma. Eu resolvi diversificar as minhas reservas de emergência e de oportunidade, uma parte no Tesouro Selic e outra parte na NuConta. Porque eu mitigo o risco que a gente chama de risco de disponibilidade. Porque se algum canal estiver indisponível, você vai ter o outro com uma parte da reserva lá enquanto o outro canal volta, né? Porque não vai ficar indisponível para sempre. Então eu faço essa diversificação de reserva de emergência também. Você tem também o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é como se fosse um título privado. Tem o Tesouro Selic, que é um título público. O CDB é um título privado, né? A liquidez dele é de D mais 0 ou D mais 1, vai depender do CDB. Você tem que ter cuidado aí, porque tem alguns CDBs que eles atraem pela rentabilidade. Ah, tá pagando 200% do CDI, tá pagando 250, 180, só que a liquidez dele vai ser alta. De repente vai ser em D mais 30, em D mais 60, em D mais 180, 300, um ano, tá entendendo? Então tem que ter cuidado quando você for olhar a liquidez de CDB. Não olhe pela rentabilidade quando você for utilizar a aplicação para reserva de emergência. Se liga, você tem que olhar liquidez, feito eu falei, e risco. Rentabilidade, você olha depois. Então priorize os CDB se você for utilizar, que é seguro também. O CDB de D0 ou D1 de liquidez.
O risco dele é baixo, mas você tem que ter cuidado. Por quê? Você tem que verificar a saúde financeira do banco que está emitindo esse CDB. Porque os CDBs eles têm garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Só que se o banco for uma bosta, ele vai emitir CDB e se nesse meio tempo ele quebrar, tu vai ter que entrar com um processo para pedir dinheiro ao FGC, para reaver. Pode durar alguns meses de repente e é dor de cabeça, tá entendendo? Então tenha muito cuidado. Se você vai fazer uma reserva de emergência no CDB, faça de bancão, tá entendendo? Não ligue para rentabilidade. Pega um banco da vida aí, um Itaú, um Bradesco, Banco do Brasil, faz um CDB de liquidez diária lá, aplica, né? Faz não, né? Aplica em um CDB de liquidez diária e nem se preocupa, tá entendendo? Fica lá porque vai ser para a tua reserva de emergência. Ele pode render 100% do CDI ou mais, pode render 105% do CDI, 180%. Não aceite nada menos que isso para um CDB, tá? De liquidez diária. Procure 100% de CDI. Se o CDB não está pagando 100% de CDI, vai para o Tesouro Selic, tá entendendo? Ou vai para a conta corrente que rende, pode ser também. E por último, você tem os fundos DI, né? Os fundos DI, eles podem ser utilizados para a reserva de emergência, mas você tem que ter cuidado, tem que ter bastante cuidado aí. Por quê? Ele tem uma liquidez de D0 mais D1, só que o risco dele é médio, tá? Repare que as outras aplicações são baixíssimo, que o Tesouro Selic para quebrar, o país tem que quebrar, né? Para o governo não me pagar pelo Tesouro Direto, os títulos públicos. No fundo DI é risco médio. Por quê? Ele não possui garantia do FGC, apesar de investir em títulos públicos. Então tenha muito cuidado onde você vai colocar o seu dinheiro em algum fundo DI aí. Eu não utilizo o fundo DI, tem gente que utiliza. Eu prefiro utilizar os veículos mais padrões, né? Que é Tesouro Selic ou conta corrente que rende, ou CDB. Tem gente que usa poupança porque tem paz de espírito. De repente a pessoa só vai ficar tranquila se ela estiver vendo aquele dinheiro na conta dela. Porque nos outros veículos, né? Aqui tem que ter o aplicativo da Nubank, aqui tem que ter o aplicativo do Tesouro Direto, de repente você visualizar, ou da sua corretora de valores. É um outro vídeo que eu vou preparar também sobre corretora de valores. Então, a pessoa não fica tão confortável, né? Se não estiver vendo dinheiro. Então, se tiver que colocar na poupança, coloque, bicho. Mas o fundo DI você tem que ter cuidado. Ele rende 100% do CDI ou mais, mas tem esse risco médio aqui que pode incomodar um pouco. E vai de cada pessoa, né? Eu dei as opções aqui, aí você tem que ponderar aí em qual veículo você vai aplicar, né? Você pode usar mais de um, de repente diversificar a sua reserva de emergência para poder mitigar a disponibilidade. Mas você tem 5 opções, então cabe a você escolher aí qual é que está no seu alcance no momento, se você estiver montando a sua reserva de emergência. Tranquilo? Pronto, tá vendo aí? Agora você já aprendeu até aqui como você vai estruturar a sua reserva de emergência de acordo com o seu regime de trabalho, se você é autônomo, se você é CLT, ou se é servidor público. E também você aprendeu sobre as principais aplicações financeiras utilizadas para a reserva de emergência. Praticamente a faca e o queijo aí para você começar a estruturar a sua, se você não montou ainda, né? E se você já montou, você provavelmente utilizou alguns desses veículos ou você teve também essa ideia, essa mentalidade para a estruturação da sua reserva de emergência. Mas ainda não acabou não. Eu vou trazer para você um exemplo com números fictícios, claro, mas que você pode adequar para o seu contexto e aí fazer as contas em casa, como você pode estruturar a sua reserva de emergência, quanto tempo você vai levar, se vale a pena você fazer ela enquanto investe ou é melhor fazer ela logo de uma vez. Então a gente vai discutir isso a seguir em um outro desenho aí que eu trouxe para ilustrar essa situação, beleza? Nada como a gente aprender através de um exemplo, não é verdade? Quando a gente é criança, a gente aprende através de exemplos e por que não, quando adultos, a gente não utilizar exemplos também para poder entender alguma coisa. Então trouxe um exemplo aqui onde você vai entender a história do João, né? João está montando a reserva de emergência dele. Ele é do regime CLT, ele tem uma boa empregabilidade, tem uma boa rotatividade aí. Se ele sair do emprego, ele consegue arrumar outro na mesma área tranquilamente. Então ele está naquela faixa ali de 6 a 8 vezes os gastos essenciais. Lembra lá que eu coloquei naquela primeira tabela que eu apresentei aqui? E o salário líquido dele é de 3 mil, já descontado tudo. Imposto, contribuição previdenciária, tudo. Depois de descontar tudo já. Então o orçamento doméstico dele é importante que você faça. Falando em orçamento doméstico, né? Tem 2 lives aqui no canal, se você for observar nos vídeos, sobre orçamento doméstico que eu preparei. E tem uma planilha, você entra lá no link que tem aí na descrição do Beacons, aí tem uma planilha de orçamento financeiro que eu preparei. Você vai lá, baixa essa planilha, e se você não faz o controle orçamentário das suas contas aí em casa, faça, bicho. Cometa esse erro grave não, faça um mapeamento, porque você vai ter controle do que você está gastando, onde está gastando, quanto sobra,
e vai te ajudar bastante. Então depois passa lá no link da descrição para pegar a sua planilha também, tranquilo? Então, ó, orçamento doméstico, salário de 3 mil, os gastos essenciais, que é a base que a gente utiliza para calcular a reserva de emergência dele, é de 1.500, e os gastos não essenciais, R$ 500. Gasto não essencial é aquele gasto tipo Netflix, que a pessoa utiliza, saída para restaurante, iFood, Spotify, enfim, essas coisas que você cortaria em caso você passar por uma crise financeira. Você vai cortar supérfluo, todo mundo corta, né? Não dá para viver com a vida do jeito que está, se a pessoa não está trabalhando, não está recebendo salário. Então, gastos essenciais, R$ 500 aí. Vamos supor que esses gastos se mantenham nessa média, tá? Para não ficar pensando, confabulando que varia, enfim. Então, vamos supor aí que o gasto essencial dele é 1.500 mensalmente. Então ele poupou aí, em média, R$ 1.000. Todos os meses ele consegue poupar R$ 1.000. Tranquilo? Vamos lá para cálculo da reserva de emergência. Então a reserva de emergência estimada será de 6 vezes o gasto essenciais, que é 6 vezes 1.500, que daria R$ 9.000. Ou, a gente viu que João é CLT, ele tem uma boa empregabilidade e consegue rotacionar ali, tem uma previsibilidade boa também de renda, né? Então, se ele for analisar para construir a reserva de emergência dele, de 6 a 8 vezes. 8 vezes os gastos essenciais, vai me dar 8 vezes 1.500, que vai me retornar R$ 12.000. A gente vai analisar, como eu disse, o pior cenário, né? Sempre trabalhar com a gordura. Então, procurar utilizar aqui nesse caso 8 meses, né? 8 vezes o salário. O salário não, né? Eu já estou cometendo um erro que o pessoal comete. 8 vezes os gastos essenciais. Então, na sequência aqui, qual é o tempo estimado para eu construir essa reserva? João poupa R$ 1.000 todos os meses. Para 8 vezes, né, os gastos essenciais, ele teria que poupar 12 mil. Então, o que é que você faz? Você vai pegar o montante necessário para montar a reserva de emergência, no caso do João é 12 mil, e dividir pelo valor dedicado para a construção dessa reserva, né? Se o João dedicar os R$ 1.000, ele vai demorar 12 meses, porque esse fator aqui é dado em meses. Então, considerando lá o exemplo do João, né, que dava 12 mil, se ele usar 100% do que ele poupa, ele vai levar 12 meses ou um ano para estruturar a reserva de emergência dele. Se ele usa 80%, ou seja, se eu pegar esses 12 mil e dividir por 800, eu vou levar 15 meses. Se ele usa metade, 50%, eu levo 24 meses. Eu levo o dobro do que eu levaria se eu utilizasse 100% daquilo que eu poupo para montar a reserva de emergência. E se ele usar 30%, vamos supor, ele vai levar 40 meses, bicho. Imaginasse. Puta merda, o cara leva 40 meses para montar a reserva de emergência, pô. Então você tem que prestar muito atenção aí nesse momento, porque é aqui que entra aquele ponto. Se vale a pena você fazer a reserva de emergência primeiro antes de investir, ou se é melhor você investir em paralelo junto com a construção da reserva de emergência. Por quê? Porque nesse caso, quanto mais tempo você levar para construir a sua reserva de emergência, você vai estar incorrendo num risco aí, concorda? Porque se você precisar, vamos supor que você ou o João usasse 50% da renda para fazer a reserva de emergência e 50% para investir. Então ele levaria para construir em paralelo ali a reserva de emergência 24 meses, desconsiderando que ele está aplicando de repente na Bolsa de Valores, R$ 500, os 500 todos os meses, né? Pode ser que valorize aquele dinheiro na Bolsa de Valores e ele leve menos tempo. Pode ser que não valorize, pode ser que ocorra um crash de repente, ele tenha uma perda de capital. E se ele precisar sacar o dinheiro, velho? Imaginou? Se você precisa sacar o dinheiro também, 50% está na bolsa, 50% está numa aplicação segura de renda fixa. E aí? Como é que vai ser? Tá entendendo? Você tem que analisar de forma prudente essa situação. Minha opinião com relação a isso, né? Eu prefiro estruturar a reserva antes de começar a investir. Porque a ideia é que você já tenha um colchão ali de segurança, para te segurar, né? Como se você tivesse já um paraquedas, já quando você tivesse que pular de um avião, uma emergência, aquele seu paraquedas ele já tivesse inteiro, né? E não tivesse esfacelado ali, ou tivesse faltando alguns remendos que você não colocou. Então eu prefiro montar a reserva de emergência que investir em paralelo junto com a reserva de emergência. Mas isso vai de cada pessoa. Vai também da previsibilidade da pessoa, do conhecimento de mercado que ela tem. De repente a pessoa quer fazer em paralelo, não tem problema, mas tem que entender o risco que você está tomando. E quando você investe em paralelo montando a reserva de emergência, se você precisar e tiver que liquidar os ativos que você tem na bolsa, que vão demorar 3 dias para cair na sua conta, diga-se de passagem, você pode acabar
se prejudicando, né? Pode acabar tendo que incorrer em empréstimo com a taxa de juros abusiva para poder, numa emergência ali, você cobrir algum imprevisto, pedir emprestado a alguém e de repente não tem a quem pedir emprestado e você precisaria daquela quantia que você estava separando. Então pense bem nisso antes de você estruturar a sua reserva de emergência, se vale a pena, de fato, com base no que você vai analisar aí no seu contexto de vida, né? Se vale a pena montar em paralelo ou se vale a pena você montar antes de começar a investir, beleza? E aí, meus queridos e minhas queridas, gostaram dessa verdadeira aula completa sobre reserva de emergência? Vídeo feito esse você não vai encontrar em qualquer canal não, viu? Então já aproveita aí para se inscrever se não se inscreveu ainda. Aproveita para curtir o vídeo também. Já aproveita para compartilhar com as pessoas, feito disso. Coloca num grupo da família, coloca num grupo de amigos, compartilha nas redes sociais. Me segue nas redes sociais também, porque eu interajo bastante lá com o pessoal, todos os dias. Posto conteúdo relacionado ao mercado financeiro, a análise fundamentalista de ações, a parte de trading também. Comento sobre educação financeira. Então, tem bastante conteúdo nas redes sociais. Tem o podcast que eu gravo semanalmente, trago episódios com reflexões e assuntos relacionados ao mercado. Então, aproveita, né? É um canal com conteúdo único em que você vai aprender bastante, eu tenho certeza disso. Beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe hoje sobre a reserva de emergência. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e nos vemos nas mídias sociais e nos vídeos ao longo da semana. Tchau, tchau e até mais.